Sejam muito bem-vindos à quinta aula de modelagem, projeto transformadores e indutores em alta frequência. Hoje nós estaremos apresentando então a aula 5, que falará sobre os efeitos de alta frequência no núcleo. Na aula passada a gente viu os efeitos de alta frequência nos enrolamentos. Hoje então a gente vai ver apenas no núcleo. Bom, existem dois tipos de perdas no núcleo, que a gente já viu. Uma delas é a perda por esterese, que a gente viu que ocorre devido ao movimento do alinhamento dos grãos, né, quando vai alterando, por exemplo, a direção do campo magnético. E a outra, na verdade, a densidade de campo magnético, né, porque o campo magnético pode ser apenas o mesmo, né? Isto é, ele pode se tornar positivo ou negativo, né? Como você pode observar nessa curva. Quando você vai aumentando a intensidade de campo magnético, o B, que é a densidade de campo magnético, que é aqui no eixo Y, né? Ele não vai se alterando de forma linear. Numa faixa assim, né? Por exemplo, se você tem zero aqui, ele vai até um determinado valor, depois ele volta. Mas, digamos, se a gente pegar nessa curva aqui, nessa faixa, se a gente for, por exemplo, aumentando e diminuindo esse valor de corrente ou de campo, né, porque a gente viu que é relacionado, a gente viu que se eu tenho aqui, por exemplo, um cabo, né, onde está passando uma corrente, a gente viu que isso aqui tem um campo magnético aqui ao redor, né, a intensidade de campo magnético. Aí se eu vou aumentando ou diminuindo essa corrente, a gente viu que essa intensidade do campo magnético ela vai aumentando ou diminuindo, que é o que acontece, por exemplo, nesse gráfico que a gente traçou ali, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um valor médio, vou desenhar aqui em cima a curva, né? Tem um valor médio corrente, daí a gente viu que em cima desse valor médio ele tem um valor máximo e um mínimo. Daí é como se a gente fizesse isso aqui, né? Ó, tem aqui o valor médio de corrente, né? Isso aqui vai gerar um valor médio de campo magnético. E esse valor, então, ele às vezes aumenta e às vezes ele diminui. Isto é, se a gente observar para um determinado valor, então ele vai ter um determinado B, né? Uma densidade de campo magnético. Se aumentar um pouco mais, daí ele vai aumentando junto, né? Se for linear, e vai diminuindo. Mas a gente viu que essa faixa, ela é linear só numa determinada parte, né? E depois ela vai se tornando não linear, certo? Então aqui a gente vê aqui, se a gente trabalha numa faixa linear, então o B e o H eles são lineares. Agora, a partir de um determinado momento, eles acabam o B acaba saturando, né? Mesmo aumentando o valor de H, né? Então eu posso aumentar a intensidade de campo magnético que a densidade vai se manter constante, tá? A gente já viu esses efeitos, né? Então, para fazer o movimento desses grãos, então nós temos as perdas por esterese. E a gente tem também as perdas por correntes de Foucault, que são correntes induzidas devido ao campo magnético que está penetrando no material. Por exemplo, ó, aqui nós mostramos um exemplo onde nós temos um campo magnético, aí tem a corrente que está sendo criado, a corrente que está circulando ali. Na verdade aqui está só representado o campo, né? Tem um campo magnético entrando no material e vai ser gerado então correntes nesse material. Daí obviamente aqui tem uma figurinha ao lado demonstrando que a gente faz a gente bota várias chaves em paralelo para diminuir esse caminho dessa corrente, né? E diminuir assim as perdas, porque a gente está aumentando a resistência aqui, né? É por isso então que a maioria dos materiais ferromagnéticos, né, por exemplo, para alta frequência, né, tipo as ferrites, tem alta resistência para evitar com que essa corrente circule nesses materiais devido ao campo magnético, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente vai ter um material, né, por exemplo, vamos desenhar aqui um núcleo onde a gente vai ter a corrente, o campo magnético circulando. Deixa eu desenhar um núcleo aqui rapidinho. Então, se por exemplo, a gente tem aqui um
um campo magnético que está circulando aqui, né? O que acontece? Isso aqui é um campo, né, magnético. Então, podem ocorrer sim que correntes vão circular aqui, tá? E isso aqui vai criar uma perda, então, nesse material, no núcleo, tá? Assim como nos cabos, mas no núcleo também ocorre, tá? Em ferrite não ocorre muito porque a resistência é elevada desse material. Certo? Mas vamos só repetir rapidamente como é que a gente determina as perdas por esterese de forma matemática, né? A gente já viu isso, né? Então nós temos aqui a equação de Faraday, onde nós temos que o número de enrolamentos vezes a variação do fluxo magnético, esse material, ele gera uma tensão. Aí se a gente considerar a resistência desse enrolamento também, essa tensão, né, que vai ter uma queda de tensão nessa resistência, a gente pode escrever essa expressão da tensão nesse formato. Se eu multiplicar a corrente dos dois lados dessa expressão, então eu vou ter a potência. Aí veja, eu vou ter uma potência por as perdas no cobre e outras perdas, então, relacionado às perdas por esterese. A gente viu que essas perdas, normalmente, elas são escritas como perdas volumétricas. Tá? Bom, e as perdas por correntes de Foucault no núcleo, eu acabei de mostrar aqui ao lado, né? Mas só uma figurinha aqui representando. Aqui nós temos, então, essas correntes, em inglês o termo é chamado eddy current, mas em português a gente utiliza o termo corrente de Foucault. Tá? Bom, como é que eu determino então as perdas por corrente de Foucault, né? Que é uma perda que vai ser como se fosse uma perda resistiva, né? É uma perda onde tem uma corrente circulando no material, esse material tem uma determinada resistência, e como é que eu faço essa determinação? Veja que esses campos magnéticos eles também estão em alta frequência, então a gente deve voltar a fazer aquelas equações que nós fizemos para determinar a densidade de corrente, que a gente viu na aula passada. Tá? Daí, com isso a gente determina essa expressão agora em função não mais da densidade de corrente, mas sim em função do campo elétrico, né? Como está representado pela letra E. Tá? Então, utilizando a equação modificada de Bessel novamente, a gente consegue escrever essa expressão nesse mesmo formato que a gente viu na aula passada, tá? Ou de certa forma similar. E aqui a gente também consegue obter uma impedância, né? Onde a gente vai retirar uma parte real, que daí seria relativa à resistência, e uma parte imaginária, que daí seria relativo à reatância indutiva desse material. Bom, como falei na aula passada também, eu não vou entrar em detalhes dessas equações, eu peguei diretamente do livro que nós estamos utilizando como base. Tá? E dessas equações a gente pode escrever, da parte real dessas equações, nós podemos obter então essas duas aproximações aqui, tá? Então pegamos a parte real, a gente pode determinar aqui que nós temos essa equação, a gente vai utilizar essa equação acima quando o nosso delta for menor que 2.1. O que é o delta? É a mesma regra que a gente usou na aula passada, que é R0, que é o raio do núcleo magnético, né? Claro, aqui eu desenhei uma forma na forma de dois núcleos U, né? Por que eu digo dois núcleos U? Porque normalmente você compra o núcleo, ele é partido aqui no meio, né? Então, na verdade, são dois U's, né? Ou dois C's, como queiram, tá? Eles são conectados um do lado do outro. Mas, por exemplo, se a gente fosse considerar um núcleo toroidal, para simplificar os nossos cálculos, né? E totalmente redondo, ou perfeitamente circular, né? Digamos assim. Então, a gente pode escrever aquela expressão ali, tá? Então, essa expressão foi calculada para um núcleo desse tipo, né? Onde nós, por exemplo, teríamos aqui deixa eu desenhar aqui, um caminho médio que a gente vai chamar de LC. Tá? Esse caminho médio aqui é o caminho médio do núcleo, né? Então vamos chamar de LC, o caminho magnético. Tá? Na verdade, essa figurinha que nós desenhamos anteriormente, aqui, essa aqui, né? Considere então esse núcleo, tá? Aí daqui a gente já pode tirar o volume desse núcleo, né? O que seria o volume? Se essa aqui é uma seção transversal do núcleo, digamos que tem uma área AC, e eu tenho o caminho magnético aqui, né? Então o volume desse núcleo eu posso dizer que é essa área AC vezes esse caminho magnético, tá? Então esse é o volume desse núcleo. Bom,
Ó, então, da parte real dessa expressão, a gente tira essas duas expressões. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o raio desse núcleo, né? Então, eu vejo o raio que seria esse R0, tá? E dividir pelo efeito skin. Aí você diz, mas efeito skin não é só material de cobre? Não, né? Efeito skin tem tudo quanto é material. Tá? Aí como é que a gente calcula isso? Utilizando a mesma expressão que a gente calculou até agora. Deixa eu escrever aquela aqui em cima novamente. Então, o efeito skin ela vai ser igual a 1 sobre a raiz de π, μ0, μr, que é a permeabilidade relativa, vezes a condutividade do material. Aí a gente pega a condutividade do material. Aí depende do material que você está utilizando. Se está usando a ferrite, daí a condutividade da ferrite. Se está utilizando o ferro-silício, condutividade do ferro-silício. Tá? Assim, isso vale também daí para a permeabilidade relativa. Né? Tá? Então a gente calcula esse parâmetro delta e verifica se ele é maior ou menor que 2.1. Se ele é menor que 2.1, então a gente utiliza essa expressão acima. Se ele é maior, então a gente utiliza essa expressão aqui abaixo. Tá? E daí calcula a resistência. Bom, e a parte imaginária, daí nós teremos então a indutância. Tá? A mesma coisa, calculo o delta, então eu verifico se ele é maior que 2.8 ou menor, aí daí eu utilizo uma expressão ou outra. A gente pode escrever também nesse formato. Tá? Veja que aqui nós temos agora um termo que está multiplicando ômega L0, onde o L0 nada mais é do que a indutância desse núcleo. O núcleo tem indutância? Tem, né? Porque veja, o que é a definição de indutância? A indutância é N ao quadrado dividido pela relutância. Então, por exemplo, vamos escrever aqui, se eu tenho indutância, vai ser igual a N ao quadrado sobre a relutância. Daí, claro, a gente vai analisar o número de voltas que vai ter no núcleo e a relutância. A relutância, a gente sabe que é o caminho magnético, dividido então por μ0, μr e pela área do núcleo. Então, a gente substitui aqui e nós obtemos essa expressão aqui. Tá? Então, a gente pode escrever essa resistência em função dessa indutância, que daí tem essa indutância L0, que daí é considerando a frequência constante, né? Se não tiver a frequência muito baixa. A gente pode escrever então essas duas expressões, tá? Daí fica mais fácil de calcular, né? A gente calcula esse L0 já diretamente, utilizando essa expressão que está aqui ao lado. A gente tem todos esses parâmetros, né? Porque a gente já conhece o núcleo, tem o número de enrolamentos, certo? Isso aqui, por exemplo, se fosse considerando o indutor, né? Então eu calculo essa resistência, tá? Bom, e eu também posso calcular a indutância propriamente dita, tá? Então essa aqui é a indutância final. E essa aqui é a indutância inicial, desconsiderando esses efeitos de alta frequência no núcleo. Então daqui a gente já pode tirar o quê? A gente pode tirar que existe uma relação que eu posso encontrar, por exemplo, quanto que a minha indutância vai variar com a frequência. Então eu tenho um determinado núcleo, coloco o número de voltas nesse núcleo, aí você deve pensar, bom, a minha indutância é X. Na verdade não. Ela vai depender da frequência, tá? Variando a frequência, eu vou ter indutâncias diferentes. Pelo menos é o que eu vejo aqui nessa expressão. Tá? Aqui está traçado, por exemplo, isso que eu acabei de comentar. Então veja aqui, esse gráfico está normalizado por LS por L0. Vamos voltar à expressão anterior. Então nós temos aqui, basicamente você pega aqui o LS e divide tudo por L0, né, os dois lados. Então a gente vai ficar só com o que está dentro dos parênteses aqui. Tá? A gente veja que ele depende diretamente da frequência, porque o raio não se altera, que é o delta, né? O delta, só reescrevendo o que é o delta. Delta, então, é R0 sobre o efeito skin. Então, o efeito skin ele depende, né, da frequência. Então, I, μ0, μr, esses parâmetros são todos constantes, né? E vezes a frequência e a condutividade do material. A condutividade do material se altera um pouco a temperatura, mas digamos que a temperatura é constante. Então, basicamente, vai depender da frequência aqui, né? Então, alterando a frequência, eu consigo verificar uma variação dessa indutância, mesmo que você tenha projetado o indutor para uma determinada faixa, tá? Então, vamos verificar o que acontece. Eu verifique que essa indutância ela vai caindo com o tempo, tá? À medida que eu vou... Esse aqui está errado, tá? Esse aqui não é... Esse delta aqui é delta igual a R0 sobre o efeito skin, tá? Então, está errado. A gente verifica que ela acaba diminuindo, tá? Então, o que a gente poderia fazer? Bom, a gente poderia calcular, por exemplo, qual é a faixa que eu garanto que ele vai ter uma indutância constante, né? Qual é a frequência, né?
Porque veja que está tudo em função da frequência, né? Se eu aumento a frequência, então essa indutância vai se alterando. Então, até que frequência eu acho que é razoável eu garantir que uma indutância não vai se variar, não vai variar. Bom, isso aqui é o exemplo que a gente vai fazer agora, tá? Ó, então, imagina que eu tenho aqui uma frequência, né? Que eu tenho um indutor que está trabalhando numa determinada frequência e eu quero saber até quanto que eu posso aumentar essa frequência que faça com que a indutância final que eu projetei não caia abaixo de 80% do valor que eu projetei. Tá? Então, imagina, eu tenho, por exemplo, 100 microhenry. Aí eu quero saber até que frequência que eu posso trabalhar para que essa indutância não caia abaixo, por exemplo, de 80 micro. Porque a gente viu que ela diminui com a frequência. Então, esse é o exemplo que a gente vai fazer agora. Então, aqui nesse exemplo, ele deu o material. Ele deu um MR igual a 2.500, então provavelmente o material ferro é uma ferrite. Deu resistitividade, é 11 metros. E ele diz que, ele está dizendo aqui, né, a ferrite de material de manganês e zinco. Tá? Que mais que ele deu? Que ele deu o diâmetro igual a 1 centímetro. Então vamos lá. A gente viu então que ele quer que determinar uma frequência para que eu garanta que não caia acima de 20% essa indutância. Então a gente vai considerar a relação entre a indutância que eu desejo dividir pela indutância para baixas frequências igual a 0,8. Então se eu substituir naquela primeira expressão que eu mostrei lá para vocês, né, porque veja, ele foi ali, se a gente calcular, ele calcula depois, tá, a relação delta, tá? Relação delta, deixa eu escrever aqui, né? Delta é R0 sobre o efeito skin. Então, ele calcula ali depois o efeito skin, depois eu vou mostrar para vocês que esse efeito skin, que o delta, então, ele vai ser menor que aquela expressão que nós colocamos ali anteriormente, tá? Seria essa aqui, vamos copiar ela, para a gente ficar com ela aqui. Vou colocar aqui essa expressão. Esse exemplo eu peguei lá do livro base, tá? Lá do Hurley. Então, verifiquem que nesse exemplo a gente calculou então o delta, ficou igual a 1,35, utilizando essa expressão aqui, ó. Porque a gente não foi calculado ainda o delta, mas como eu antecipei para vocês, no livro ele já calculou, tá? E dá um valor abaixo de 2,1, a gente vai ver depois. Tá? Mas então ele se usa essa primeira expressão aqui. Então, calculando, eu tenho um delta igual a 1,35. Eu sei, então, que 2R é igual ao diâmetro, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes R. O nosso R vale quanto? Ó? Nosso R vale... O nosso diâmetro já está aqui, né? Ele vale 1 centímetro. Então, eu boto aqui, ó, 2R é igual a 1 centímetro. Está aqui. E eu tenho aqui, então, ó, 2 vezes delta vezes o... delta maiúsculo vezes delta minúsculo, né? Onde é que sai essa expressão? Daqui, né? Se você pegar aqui essa expressão aqui, eu vou ter R0 vai ser igual a delta maiúsculo vezes delta minúsculo. Vai se multiplicar por 2 dos dois lados, né? Então eu acabo tendo essa expressão aqui. Isso tudo aqui, então, é igual ao diâmetro, né? Então isso aqui é igual ao diâmetro. Certo? Então daí eu obtenho essa expressão. Daí dividindo, então, 1 por 2,7, eu tenho um efeito skin. O máximo efeito skin que eu poderia botar ali é igual a 0,370 centímetros, né? Ou 3,7 milímetros. Bom, então se você dividir, ó, já vamos fazer essa divisão para observar. Então se eu pegar aqui o efeito skin, então, R0 é 0,5, então dividido por 0,37. Então a gente vê que o delta deu 1,35. Bom, ele já calculou ali em cima, né? Nem precisava calcular agora. E aqui abaixo de 2,1. Então eu posso de fato usar essa expressão. Tá? Condutividade igual a 1. Então o efeito skin ele é calculado igual a essa expressão. Veja, essa aqui é a expressão do efeito skin mesmo. Só que ele deixou em função da frequência. E que é a frequência que ele quer saber, a máxima frequência que eu posso trabalhar para que não caia 20% do valor original. Então veja, ó. Deixando tudo em função da frequência, né, e dizendo que o efeito skin vai ser igual a 0,37 centímetros, eu chego num valor que é de 7,39 MHz. Tá? Então veja, se eu trabalhar até 7,39 MHz, eu garanto que a minha indutância não vai cair acima de 20%. Tá?
Aqui ainda ele faz um comentário que é interessante, veja que esse valor de 7,39 está muito acima do recomendado para a operação desses núcleos, tá? Então veja, o núcleo, quando você compra ele da faixa de operação de frequência. E para aquele núcleo que ele está considerando de Fate manganês zinco, essa frequência está muito acima, tá? Então a frequência é um núcleo recomendado para frequência bem mais baixa que isso, né? Por exemplo, na faixa de 100, 200 kHz ou até, sei lá, 500 kHz, né? Ele está bem abaixo desse valor, tá? Veja que o seu valor não vai se alterar tanto, tá? Bom, agora vamos calcular as resistências, tá? Então, considerando o delta menor que 2,8, né? Então a gente pode usar esse primeiro termo aqui, tá? Bom, então com isso obtém-se, se a gente pegar só essa primeira parte, veja que essa segunda parte aqui, ela já está dividida por valores muito elevados, tá? E acaba que essa segunda parte que vai ficar muito pequena, tá? Você pode considerar ela? Pode, mas para simplificar os cálculos, o autor prefere utilizar só essa primeira parte, tá? Então, substituindo aqui o delta por aqueles valores que a gente já conhece, o delta quem é R0 sobre o efeito skin a gente já conhece a expressão. Substituindo o delta e o L0, que foram dados, a gente chega nessa expressão aqui, tá? Esse termo aqui, LC vezes π R0 ao quadrado, é o que? Isso aqui é volume. Veja que π vezes R0 ao quadrado é a área, vezes aquele LC, aí nós temos o volume. Então a gente pode substituir aquele parâmetro ali pelo volume e obtemos essa expressão aqui. Para que a gente está calculando essa resistência? Para a gente poder calcular, então, as perdas nesse núcleo devido às correntes de Foucault. Porque a gente sabe que perda é o que? Perda é R vezes a corrente ao quadrado. Então, R, qual que é o R? É o R do núcleo, que a gente acabou de calcular, que está apresentado aqui em cima. Se eu substituir aqui essa potência, esse R nessa equação da potência pela essa resistência que encontramos acima, nós chegamos nessa expressão. E veja, normalmente as perdas volumétricas em núcleos, elas são dadas perdas volumétricas. Então veja que aqui nós temos esse volume, então eu vou simplesmente retirar ele da expressão e considerar que nós estamos trabalhando com perdas volumétricas. Daí a gente vai pegar só essa parte da expressão. Agora, se a gente observar essa expressão da potência, a gente verifica que esse termo que está dentro de parênteses aqui é o nosso B médio, isto é, a densidade de campo magnético médio. Se a gente pegar lá a lei de Ampère, né, a gente tem... Só um minuto. Pegar lá a lei de Ampère, né? Nós temos o H, dL igual a NI. Aí, digamos, faça a integral do comprimento, daí vai ficar o L, que no nosso caso é o LC, né, que é NI. Nós sabemos que a densidade de campo magnético é μ0 vezes μr vezes H, então substituindo no H aqui o B, então nós ficaríamos com B μ0 μr vezes LC igual a NI. Isto é, então o B vai ser igual a NI, que multiplica μ0 μr dividido por LC, que é o que está aqui dentro desse parênteses. Só que potência, a gente sabe que é um valor médio, né? Então, o nosso... como é que a gente calcularia o valor médio, por exemplo, considerando um B senoidal? Bom, daí a gente pega a expressão, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma expressão que ela tem um valor máximo de B senoidal. Se a gente pegar o valor médio, a gente tem essa expressão aqui. Tá? Basicamente, o que é calcular o valor médio de um valor quadrático, né? Porque veja, nós temos o valor quadrado aqui, né? Basicamente, a gente pegar aqui essa expressão, que ela é senoidal, se eu multiplico uma pela outra, eu vou acabar ficando então com um valor que tem duas vezes a frequência dessa fundamental, e com o valor médio, que vai ser o valor máximo dividido por 2. O valor máximo ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, é isso que a gente vai obter. E a gente pode substituir, então, esse B máximo ao quadrado nessa expressão e a gente acaba obtendo essa expressão da potência. Bom, então, com isso, vamos fazer um exercício para calcular essas perdas
essas perdas, né, devido à corrente de Foucault. Então vamos lá. Bom, então a gente vai calcular aqui uma resistência, tá, de um material que é provocado então por corrente de Foucault, né, do exemplo 7.1 do livro do Hurley. Está operando com uma frequência aí de 1 MHz, uma densidade de fluxo massa 0,4 com 100 voltas. O diâmetro externo então desse toroide é de 8 centímetros, tá? E o interno é 6, que ele não está citando aqui. Desculpa, ele é 2 centímetros. Tá? Então, esse diâmetro, ó, dentro do diâmetro, esse diâmetro interno desse toroide, né, porque ele precisa calcular o comprimento, é como se fosse isso aqui, né? Aqui nós temos o toroide, né? Aqui nós temos a parte interna aqui, né? É como se fosse, por exemplo, esse comprimento interno aqui, né? Tá? Então, eu digo, o tamanho dele, esse 2 aqui é a espessura dele, né? Esse aqui é 2. Então, o comprimento interno ele é 6. Então, o diâmetro mediano aqui, que ele chama, é de 7, tá? Então, seria isso aqui, ó. Então, 7 centímetros, tá? Então, o comprimento médio desse caminho magnético, né, seria igual o perímetro seria igual a 2πr. E onde a gente sabe que... esse aqui, o que ele está falando é o diâmetro. Eu troquei pelo raio, né? Então, na verdade, é esse aqui, né? Esse aqui, ó, é o diâmetro interno aqui do caminho, né? Então, aqui eu tenho 2πr igual ao perímetro, né? Então, vamos botar igual ao perímetro. Então, na verdade, o perímetro é πd. Então, eu consigo calcular ali o caminho, né? Que é igual a 2 vezes π vezes 7, né? Centímetros, tá? Então, com isso eu consigo calcular a indutância, certo? Então, a indutância aqui a gente sabe que é N ao quadrado, que está aqui, ó, 100 ao quadrado, dividido pela relutância, né? Onde a gente viu que a relutância era igual ao caminho, μ0, μr e a área, certo? A área é essa aqui, né? Tá? Então, substituindo esses valores nessa expressão, nós obtivemos então o valor de 11,2 mH. Aí, o efeito skin desse material a gente pode calcular com aquela expressão que a gente viu anteriormente, né, que está aqui o valor. E o delta, então, é só dividir o raio, que é 0,5, que o raio dessa área aqui, né? Tá? Que é 0,5. E aqui o raio... quando eu comentei isso aqui para vocês, eu comentei errado, né? Eu falei tudo errado aqui, né? Esse 8 menos 2, né? Esse 8 menos 2, ó, vamos fazer direitinho, né? Na verdade é o seguinte, né? Ó, 8 é o diâmetro externo, né? É como se fosse... É aqui, né? É daqui para cá. Esse aqui é 8. Certo? E o raio daquele exemplo era 5, né? 0,5. Então... Então, o que a gente poderia fazer aqui, ó? Aqui internamente seria 7, tá? Ó, se aqui é 7, vou botar, né? Ó, se daqui até aqui é 7, aí naturalmente... desculpa, esse aqui é o 6, né? Daqui até aqui é 6, o diâmetro interno é 6, o diâmetro externo é 8, então a parte bem aqui no meio, aqui, ó, desse ponto até esse outro ponto aqui, né? Esse aqui é 7. E daí aqui naturalmente tem 0,5, né? Tá? Então, o raio, né? Continua do exemplo anterior, é 0,5, tá aqui. Então, dividido pelo efeito skin, tá?
Ó, aí com isso nós conseguimos determinar, deixa eu verificar, aqui ficou igual a 0,5, o delta maiúsculo, então a gente usa essa primeira expressão aqui em cima. Aí com isso a gente consegue calcular essa resistência, tá? Então, calculando a resistência, a gente chega nesse valor, 4.315 ohms, tá? E daí a gente pode calcular essa potência, tá? Ó, veja que a potência aqui a gente pode calcular já diretamente considerando essa expressão aqui do campo magnético máximo, tá? Porque se a gente fosse calcular considerando aquela expressão da potência, a gente precisaria da corrente, tá? Como a corrente aqui não foi informada, então a gente usa direto essa expressão da potência, certo? Mas aqui a gente já tem esse valor, então, de resistência, tá? Você consegue obter essa equação da potência aqui também através da corrente, você precisaria dos gráficos, né? Transformando, então, de B para corrente, tá? Mas também daria, né? Mas como ele já está dando o B máximo, então é mais fácil calcular através dessa expressão aqui, tá? Bom, esse ali era o exemplo 2, então vamos para o exemplo 3, tá? Ó, estimar a perda no núcleo do exemplo 7.2, que era aquele que eu acabei de fazer, tá? Baseado, então, nesse material aqui, ó, que é um N87, que é da Epicus, né, de manganês zinco. Quando ele fala perda no núcleo, ele quer saber a perda total, já incluindo o efeito por esterese. Porque veja, aquela perda que nós acabamos de calcular, ela é só a perda relativa às perdas por corrente de Foucault. Então a gente ainda precisa calcular, por exemplo, as perdas por esterese, tá? Essa equação que vocês estão vendo aqui é a equação de Steinmetz. Nessa equação já está tudo considerado, tanto perdas de corrente de Foucault quanto por esterese. Mas uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente pode utilizar essa expressão da equação de Steinmetz para determinar a perda total no núcleo, subtrair aquela perda que nós acabamos de encontrar, que é perdas por corrente de Foucault, e daí com isso a gente obtém apenas as perdas por esterese, tá? Estamos fazendo isso, ó, pegando o material do N87, que está aqui na tabelinha aqui abaixo, eu pego isso aqui, ó, daí tem o KC igual a 16.9 e o alfa e o beta também estão dados aqui. Para a frequência lá que a gente viu anteriormente, que era de 1 MHz, um B máximo de 0,4, a gente consegue então calcular uma potência, que eu vejo que é a potência volumétrica, tá? 62,05 watts por centímetro cúbico. Ó, então isso sugere para a gente que, se eu calculei anteriormente, ó, deu 9,87, deixa eu só voltar o slide ali, ó, deu 9,87 watts por centímetro cúbico. Então, isso sugere para a gente que, se a perda total no núcleo, considerando a perda por esterese e perda por corrente de Foucault é 62,5, então se eu subtrair as perdas por corrente de Foucault, desse valor eu vou obter então as perdas por esterese, que estão aqui, 52,18 watts por centímetros cúbicos. Tá? Então a gente percebe que nesse caso aqui as perdas por esterese são muito maiores do que as perdas por corrente de Foucault. Isso tudo devido à resistência do núcleo, né, ser muito elevada. Tá? Então, as perdas totais no núcleo, a gente viu que ela pode ser obtida então pela equação de Steinmetz, né, que ela é normalmente utilizada para encontrar as perdas médias instantâneas por unidade de volume. Ó, para uma forma de onda senoidal, a gente utiliza essa expressão que eu acabei de comentar para vocês. Aqui não cita, tá, mas não apresentada, mas isso aqui são perdas volumétricas, tá? Então, onde o B é o valor de pico de uma forma de onda senoidal, isso aqui para senoide, imagina que você está trabalhando com senoidal, então o B aqui é uma forma de onda de pico. Então, ó, vocês podem considerar então uma forma de onda senoidal, né, dB, essa aqui é B, então, a gente sempre trabalha com o valor de pico, então B máximo. Mas a gente sabe que para formas de ondas que não são senoidais, a gente não é que não pode, vai ter até um valor próximo, mas a gente não deveria utilizar essa expressão, a gente tem que corrigir essa expressão, tá? Foi daí que criaram a equação de Steinmetz, a equação geral de Steinmetz melhorada, tá? Daí a gente chama aqui de IGSE,
está aqui embaixo, né? Improved General Steinmetz Equation. Tá? Agora, como é que é feito esse cálculo? Tá? A gente faz por perdas médias instantâneas. Tá? Então, veja, aqui está a expressão do IGSE. Eu não vou explicar esta expressão, tá? Eu vou apenas apresentar como que a gente utiliza ela, tá? Porque aqui tem vários parâmetros que são um pouquinho complicadinhos para a gente fazer aqui em aula, tá? Então, eu peço que para quem tem interesse em entender essa expressão, pode ir atrás da literatura, tem bastante literatura sobre essa expressão, tá? Mas veja, ó, dessa primeira expressão, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode pegar, por exemplo, essa parte aqui que ela não está variando no tempo e jogar para fora da expressão. Veja que aqui nós temos um ΔB, ele é constante, nós temos um beta e um alfa que são constantes, então pode sair para fora da integral. Esse KI também é uma constante, sai para fora da integral. Então esse valor médio vai ficar apenas onde nós temos a variação de ΔB, tá, no tempo, certo? E com isso, a gente fazendo, por exemplo, essa integral no tempo, a gente vai chegar aqui então num módulo dessa expressão elevado aqui a alfa. Tá? Então a gente vai utilizar essa expressãozinha aqui para calcular as perdas volumétricas utilizando a equação de Steinmetz. Né? Então veja que agora essa expressão aqui ela vai ser mais, ela é mais bem elaborada, né? Para a gente calcular para formas de ondas que não são senoidais. Bom, o ΔB, no nosso caso aqui, agora é o valor de pico a pico, tá? Antes a gente tinha o B máximo, né, que era apenas o valor de pico, agora é de pico a pico. E o parâmetro KI, ele é dado por essa constante. Veja que ele é um parâmetro bem complexo, né? Então, o que eu falei para vocês, eu não vou entrar em detalhes, tá? Esse valor ele ainda pode ser aproximado por essa expressão. Veja que o KC foi dado, o alfa e o beta também, então já fica bem mais simples de calcular, né? A gente pode pegar esses parâmetros, né, para fazer esse exemplo, que é o exemplo lá do conversor Ford, que foi calculado lá no exemplo 5.2, tá? Tínhamos então lá no exemplo do livro, né, no exemplo 5.2 do livro do Hurley, frequência de 25 kHz, razão cíclica de 0,75. Os outros parâmetros estão aqui embaixo, tá? Bom, essa aqui é a forma de onda do conversor Ford, então veja que ele vai de 0 até dt, onde nós temos o ΔB, tá? Então esse aqui será o nosso ΔB. Então veja, substituindo aquela expressão, como é que fica? Então, veja aqui nós temos o KI, o ΔB, e eu faço um valor médio, tá? Agora eu vou fazer a integral, né? Vou dividir em duas partes. Porque veja, primeiro eu vou ter um ΔB que vai de 0 até dt, e depois de dt até t, tá? Então veja que agora a nossa integral vai ser de que forma? Primeiro de 0 até dt, como eu estou apresentando aqui, depois de t até dt. Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a variação do tempo. Aqui, veja como é que é a expressão. Ó. A expressão é a seguinte. Ó. Onde é que está? Está aqui, né? Ó, ela vai ser... Vamos pegar essa aqui, né? Ela vai ser... Ó, eu vou pegar a variação de ΔB e vou dividir pela variação do tempo. Daí eu vou botar ali, vou fazer isso num período completo, tá? Então, se ela for dividida em várias partes, não tem problema, eu vou fazer isso num período completo, ok? Então, vamos lá. Acho que aqui parece que tem um erro, né? Tem um KI novamente aqui. Então vamos fazer isso, ó. O KI, lá que ela tinha um erro, né? Tinha um KI aqui, não aparece mais, ó. Então vejamos, ó, a variação de ΔB nesse primeiro período, eu vou botar essa figura para a gente ficar acompanhando ela. Então nós temos aqui nesse primeiro período, ó, verifiquem nesse ponto aqui,
Eu tenho uma variação de ΔB, que é só ΔB, dividido então por ΔT. Aí faço dt aqui mais a integral de dt, aí a segunda parte, até t. Aí veja aqui, continuamos com ΔB, e agora o tempo aqui, ó, vai ser obviamente, né, dt menos o t menos o dt, certo? Que é o que está apresentado aqui embaixo, né? Bom, então já montada essa expressão, agora a gente pode retrabalhar ela. Veja aqui esse dt, ó, se eu jogar lá para cima, vai ir com expoente na menos 1, então vai ficar 1 menos o alfa, porque o alfa está sobre esse dt também. A mesma coisa eu faço com esse termo aqui embaixo. Então veja, foi a única coisa que mudou. Então vai ficar 1 menos dt, tudo elevado a 1 menos alfa. Tá aqui, tá? Isso aqui, então, é como se fizesse um módulo dessa expressão, né? Bom, uma vez que a gente faz isso, aí daí nós podemos colocar esse termo aqui, ó, ΔB tem aqui, então bota em evidência, ele vai acabar somando então com esse termo aqui, e esse alfa ele vai desaparecer, só vai ficar o beta. Aqui temos, deixa eu verificar, aqui aparece também um alfa sobre esse período. Ah, tá certo, é porque tem, aqui tem o período, né? Aqui tem o período também. Aí quando eu coloco ele no denominador, ele vai com o menos 1, né? Aí como já tinha 1 aqui, então somando os dois vai ficar apenas o alfa. Aqui então nós temos o d elevado a 1 menos alfa, aqui também, daí eu posso obter, eu posso agora simplesmente fazer o cálculo, né? Para fazer o cálculo, eu utilizo esse KI, substituindo alfa e beta aqui, eu chego nesse valor, 3.9. Tá? O ΔB, ele pode ser calculado, então, utilizando a lei de Faraday. De onde é que sai essa expressão? Veja aqui, vamos pegar a lei de Faraday, dizer que uma tensão vai ser igual a derivada no tempo de n vezes o fluxo, né? Agora o fluxo a gente sabe que é B vezes A. Então, daqui a gente pode fazer isso aqui, né? Derivada do tempo de quem? Ó? De NB vezes A. Então, tirando o N e o A aqui dessa derivada, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar aqui então esse V aqui seria um ΔV também, na variação de tensão. Esse ΔT é que eu já posso jogar para cá, fazer a variação do tempo. E aqui então ficaria N vezes a área e vezes a variação de B. Então veja que um ΔB aqui seria igual aqui, ó. É igual ao ΔV, que um ΔT, e dividido por N vezes a área. Agora, esse nosso ΔT, quem é? É a variação do tempo, né? Da onde? De 0 até o dt, que é referente a esse ΔB aqui. Então, isso aqui tudo, na verdade, eu posso trocar por dt também, né? dt. Tá? Esse ΔV, quem é? Também a variação de tensão, né? De 0 até esse dt. Se a gente pegar as formas de onda, a gente vai ser só o valor de pico, né? Então, vou botar aqui, tá? E daí aqui a gente obtém, então, esse ΔB. Tá? Então, esse é o valor de ΔB. E substituindo, então, chegamos a esse valor de 0,32. Bom, aí substituir, então, esse ΔB na expressão, né? O KI já foi determinado, o período foi dado, né? Que é 1 sobre 25 kHz. Alfa e beta também foi dado, dependendo do material. O D é a razão cíclica, que é 0,75. Então, nós chegamos nesse valor, 7,8 vezes 10 na 4 watts por metro cúbico. Né? Ficou elevado porque a gente está escrevendo aqui em metro cúbico. Né? Bom,
isso aqui é em metro cúbico, né? Então, se a gente pegar o volume do núcleo, tá? E multiplicar por essa perda, que é volumétrica, então a gente acaba obtendo esse valor de 0,9 watts. Esse aqui é o volume do núcleo, tá? 11,5 vezes 10 a menos 6. Esse volume, provavelmente ele foi dado lá no exemplo, mas eu não tenho ele aqui, tá? Deixa eu verificar se não tem ele naquela tabela anterior. Vamos verificar, é 11,5. Tá aqui, né? 11,5 centímetro cúbico. Aí, para quando você coloca em metro cúbico, vai ter um 10 a menos 6, tá? Então, veja, aqui o valor ficou em 0,899. Isso foi calculado, então, utilizando a IGSE. Tá? Agora, o valor utilizando a GSE foi encontrado em 0,898. É muito próximo, deu muito próximo. Tá? Para alguns casos, pode ter uma alteração, tá? Mas ainda a gente vê que é muito próximo. Tá? Vamos para o exemplo 5. Bom, no exemplo 5, agora a gente vai fazer um indutor de saída, tá? Tem a variação então de 0,1 de pico a pico e uma corrente de 7,5 amperes, tá? Então é para calcular as perdas volumétricas assumindo o mesmo material, acho que dado na tabela 5.5, que deve ser aquele material anterior, né? Bom, então temos aqui, essa aqui então é o indutor de saída. Veja que aqui nós temos uma corrente, né, com uma determinada ondulação e obviamente tem um valor médio, tá? Esse indutor aqui, né, o L0. Então, veja como é que eu calculo 10 perdas volumétricas aí utilizando a IGSE. Bom, aqui nós já encontramos a expressão, né, porque veja que a forma de onda é basicamente a mesma. Tá? A única coisa que variou aqui foi o B, né? Que antes, o delta B, que antes a gente estava utilizando o delta B de 0,32 e agora tem um valor de 0,1, ele diminuiu. Tá? Então, nós encontramos aqui 7,034 e com o GSE, essa aqui com o IGSE e essa aqui com o GSE, né? Utilizando o Steinmetz, a gente chega no valor de 7,32, também muito próximo, né? É um erro abaixo de 1%. Agora vamos para o exemplo 6. Então, calcule as perdas no núcleo de um conversor push-pull, do exemplo 5.3. Então, lembrando que a frequência é 50 kW, a razão ciclo é 0,67, uma tensão de entrada 36 volts. O fator de forma é 4,88 dessa forma de onda. E o material do núcleo ele é dado numa tabelinha lá, tá? Bom, então calculando aqui o valor de pico dessa forma de onda, nós temos essa expressão aqui. Tá? Eu não vou encontrar ela aqui, mas nós chegamos a um valor de 0,116 Tesla. Tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês a forma de onda, né? De como que é mais, no formato mais próximo de uma senoide, né? Agora, tá vendo? Então, utilizando a IGSE por partes, né? Dessa figurinha anterior, a gente chega nessa expressão aqui, Só vamos verificar se está correto, de 0 até dt sobre 2. Vamos verificar se é isso, Então, como é que eu calculo, Veja que aqui tem o V de pico, né? Então a variação de B eu só vou ter de 0 até dt sobre 2, como a gente percebe aqui. E a gente vai utilizar aqui o delta B, que seria 2 vezes esse valor, tá? Porque esse valor que eu acabei de calcular aqui é só referente a essa, deixa eu ver se é referente a essa subida. Eu imagino que sim, tá? Porque aqui está dizendo só o valor máximo, né? Então é 0,6, 116 mil, né? Então, veja aqui, vai ser o delta B dividido por delta T sobre 2. E aqui, então, faço aquela integralzinha de T sobre 2 até
aquele valor lá. Tá? Então, simplificando, a gente acaba obtendo esse valor aqui. Ok? Fazendo da mesma forma como a gente fez anteriormente, né? O KI encontrado foi esse valor, 0,9275. Daí a gente pode encontrar, então, as perdas, tá? Chegando, então, nesse valor de 0,871 vezes 10 na 5 watts por metro cúbico. Então, as perdas totais no núcleo, basta eu pegar o volume do núcleo, que é esse aqui, deve estar apresentado lá no exemplo, e multiplicar, então, por essas perdas volumétricas. Então, deu 1,5. Usando o GSE, nós chegamos ali num valor também de 1,458. Então a gente percebe que aqui deu uma diferença um pouquinho maior, né? Mas a gente percebe que ainda ficou muito próximo, né, os valores, umas perdas das outras, tá? Certo? Então, essa aqui é uma metodologia, né, de cálculo utilizando a equação de Stein, só que melhorada, tá? Assim, a recomendação é utilizar ela? Bom, acho que vale a pena utilizar ela, né? Porque não é um cálculo tão complexo. E a gente percebe que aqui não foi provado, né? Mas tem vários artigos, várias recomendações demonstrando que essa forma de calcular as perdas ela é mais próxima do que a gente vai encontrar em laboratório, tá? Então, minha recomendação é sim utilizar ela, mas também eu acho que vale a pena sempre fazer essa comparação com a GSE, né? Para ver quais dos casos a gente tem a maior diferença, tá? Mas, digamos que se você não tiver algum dado que seja necessário para fazer esses cálculos, né? Utilizando a GSE, você pode tentar, por exemplo, calcular através da GSE, tá? Bom, pessoal, com isso a gente finaliza essa aula, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem agora pegar e recalcular para o trabalho de vocês, utilizando a GSE, e verificar se no trabalho lá do segundo trabalho, que era sobre os transformadores, ver se os valores ficaram próximos do calculado pela IGSE, tá? Finalizo aqui, agradeço a presença virtual de todos e a gente se vê então na aula 7. Tchau.